Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e na aula de hoje a gente vai resolver o primeiro exercício de matemática do canal, que é um exercício bastante interessante, e eu vou passar duas formas de resolução. Uma delas é basicamente usando a metodologia do chute. É uma dica, na verdade, para a gente discutir a abstração da matemática e formas de solucionar exercícios de maneiras não muito tradicionais. Então, bora lá? Nessa primeira forma de solucionar, vamos ver o jeito mais rápido que a gente vai usar, de certa forma, o famoso chute de valores aqui para esse x, mas que na verdade por trás tem noções geométricas muito interessantes. Para isso, a gente só tem que conhecer a equação da área de um retângulo, que é bastante conhecida, né? A área igual a base vezes a altura. Para isso, primeiro vamos entender o nosso problema. É um problema relativamente simples, porque a gente tem um retângulo dentro de um outro retângulo. Temos as medidas da base e da altura do retângulo externo, mas não temos do retângulo interno. Porém, temos a área do retângulo interno e não temos a área do externo, na teoria, né? Vamos começar então destacando esse segmento e esse outro segmento. Vamos chamar essa altura de W e vamos chamar essa base de Y. Lembrando que aqui estamos então trabalhando com o retângulo interno, esse retângulo amarelo, porque é o retângulo que a gente conhece a área. A área de um retângulo, ela pode ser determinada pela equação da base vezes a altura. Pelo desenho que a gente fez aqui, né, a nossa área é 45, a nossa base é o Y e a nossa altura é o W. O que eu estou propondo para vocês aqui é simplesmente pensar em dois valores que a gente possa chutar, que dá 45. Eu sei, isso não parece muito bem visto pelos matemáticos, mas principalmente se você está na fase de resolver exercícios para vestibular, é muito importante você desenvolver esse tipo de raciocínio mais prático para ganhar tempo em resoluções de prova. Porque no fim do dia, matemática não é decorar essas fórmulas, é resolver problemas e abstrair eles. Vamos pensar aqui do lado as combinações possíveis então para que esse número dê 45. A mais óbvia para mim é 1 vezes 45. Então, 1 vezes 45 é 45. O que eu estou querendo dizer aqui é que, vamos supor, se o 1 é o y, então eu estou falando que toda essa base aqui vale 1 e tudo isso aqui vale 45. Matematicamente, isso faz sentido, porque quando a gente multiplica, vai dar uma área de 45 metros quadrados. Só que aí vem a primeira dica, o bom senso das dimensões que esse desenho fala pra gente. Veja bem, essa altura aqui, ela claramente não é 45 vezes maior que essa base. Então, quando você estiver resolvendo exercícios, sejam de matemática ou de física, sempre preste bastante atenção nos resultados em que você está chegando, principalmente nos exercícios que possuem desenhos, figuras, porque elas geralmente vão representar com bastante precisão um sistema real. Então, com essa explicação, a gente imagina que não seja essa combinação. Então, vamos continuar aqui. 2 vezes qual número dá 45? Bom, aqui você já pega a outra noção. Não existe 45 na tabuada do 2, né? Ou, de forma mais abstrata, não tem nenhum número que você vai multiplicar que ele vai gerar 45, porque o 2 é par e o 45 é ímpar. Então, podemos ignorar o 2. O 3, temos 1, né? Que é o 15. 3 vezes 15 é 45. De forma análoga, podemos pensar no 4, mas o 4 é um número par, também não vai ter. O 5, a gente tem o 9, que também dá 45. E poderíamos continuar. Mas aqui, novamente, podemos usar o bom senso da figura. Veja bem, aqui poderia ser o 3 vezes 15. Não poderia pela mesma justificativa do 45. Mesmo que esse número menor seja o nosso W, né? Se o W aqui for igual a 3, esse y igual a 15, a escala é muito diferente. Esses números, eles não são tão diferentes assim. Pelo desenho, dá para ver que não é uma diferença tão grande. Então, aqui na matemática, a gente também não pode ter essa diferença tão grande. Além disso, eu não posso ter o 15 e nem o 45 aqui. Por quê? Se esse y for igual a 15, já está errado, porque aqui em cima, ó,
a gente tem que o tamanho é 12. Então ele não pode ser maior que 12, já que a base amarela é menor que a base branca do retângulo branco. Da mesma forma, ele também não poderia ser o W. Se o W fosse igual a 15, estaria errado, porque aqui temos que o máximo é 8 metros. Então, para a gente, faz muito sentido que seja o 5 vezes o 9. O 5 assume o menor valor, que é o de altura, e o 9, o de maior valor, que é a base. E aqui a gente praticamente já matou o problema. Se o meu y é 9 e esse pedacinho vale x, então todo esse segmento aqui é na verdade x mais y, né? Ou x mais 9, que é o valor que encontramos. Só que tudo isso é a mesma coisa que a base lá em cima, que é 12. Então é tudo isso igual a 12. Para achar o valor de x, basta passar o 9 subtraindo da equação, ficando 12 menos 9, x é igual a 3. E esse é o jeito mais intuitivo de fazer esse exercício. Talvez você esteja pensando que isso é um pensamento muito avançado e que você jamais conseguiria pensar isso no dia da prova ou em qualquer outra situação. Mas na verdade, tudo isso aqui não é questão de inteligência, é questão de simplesmente prática. Eu garanto, e na verdade eu desafio a você que se você fizer pelo menos 300 exercícios de geometria desse formato aqui, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, no fim disso, independente se demorar meses ou anos, você com certeza vai desenvolver um raciocínio intuitivo e enxergar padrões de desenvolvimento e fazer coisas bem parecidas do que eu acabei de mostrar aqui para você. Nem sempre você vai precisar usar todo o ferramental da geometria para resolver esses problemas. Isso vale para qualquer área, da álgebra, da trigonometria. Muitas vezes há formas bem mais simples de chutar valores mesmo e você conseguir resolver os problemas usando bom senso, lógica e respeitando as regrinhas básicas ali da matemática. Mas claro, para você que tem mais dificuldade, eu vou mostrar o raciocínio mais tradicional, que é o desenvolvimento algébrico, que é meio parecido com isso e, particularmente, eu acho também divertido. Para resolver esse exercício da maneira mais tradicional, que é o que você provavelmente vai usar na maioria dos exercícios, é a gente desenvolver uma equação algébrica que nos vai dar um resultado. Já é bom ressaltar que, veja, estamos lidando com uma área de um retângulo. Acabamos de ver que há, na definição da equação, uma multiplicação entre base vezes altura. Né? Se a gente fizer isso aqui, perceba que vai ficar x vezes esse x aqui. Então vai dar um x ao quadrado, então você já sabe que isso aqui vai dar uma equação quadrática, a famosa fórmula de Bhaskara. Mas antes de chegar na Bhaskara, vamos montar o problema. O lado amarelo, agora vamos escrevê-lo em função de x. Porque se isso aqui vale x, então essa parte amarela é 8, que é o total que a gente tem, menos o pedacinho que a gente não conhece. Então aqui é 8 menos x. E de forma análoga aqui, a gente tem o total, que é 12, menos o x, que é o pedacinho. Agora basta a gente aplicar na equação de área que conhecemos. Então a área é base vezes altura. A área conhecemos, que é 45 metros quadrados. A base, vou colocar entre parênteses, é 12 menos x, vezes a altura h, que é 8 menos x. Aqui não vejo nenhuma forma de simplificar, então a gente faz a distributiva, ou o famoso chuveirinho, né? Multiplicamos cada um dos termos pelos outros dois termos. Então, o 12 multiplica o 8, depois multiplica o x, e o x multiplica o 8 e depois o menos x. Então, vamos fazer isso. 12 vezes 8, podemos fazer aqui no cantinho. 2 vezes 8 dá 16. Sobe 1. 1 vezes 8 dá 8 mais 1, 9. 96. 96. 12 vezes menos x dá menos 12x. Então, menos x vezes 8 dá menos 8x. E menos x vezes menos x dá x ao quadrado positivo. Então, agora a gente tira 45 dos dois lados da equação para igualar a zero. Já perceba que aqui com menos 20, menos 12 com menos 8 dá menos 20. Então, vamos reescrever aqui na ordem de procedência dos expoentes. Né? Então, x ao quadrado menos
20x, que é o resultado dessa continha. Aí aqui vai ficar 96 menos esse 45 que passou para o outro lado da equação. Então, 96 menos 45 dá 51 positivo, né? Tudo isso igual a zero. Chegou aqui, a gente pode resolver a famosa equação de Bhaskara. Vou fazer ela aqui do ladinho pra gente, de forma separada. Então, primeiro vamos encontrar o delta. Pela definição é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo, o nosso b é menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o número que acompanha o x aqui é 1, vezes 1, e o nosso c é 51. Que 20 menos 20 ao quadrado é um número positivo, né? 20 ao quadrado é 400. A gente pode fazer simplesmente 20 vezes 20, que dá 2 vezes 2 é 4, e repete os dois zeros. Então, aqui dá 400, menos 4 vezes 51 é 204, né? 4 vezes 50 é 200, e 4 vezes 1 é 4, 204. Aqui dá um valor para a gente de 400 menos 204 é 196. Essa primeira parte, achamos o delta, agora a gente quer achar definitivamente o x. Então, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Substituindo, temos menos 20, mais ou menos a raiz de 196, e 2 vezes o a, mas o a é 1, então é dividido por 2. X é menos com menos aqui multiplicando dá mais, então é 20 positivo, mais ou menos a raiz de 196 é 14. Eu já fiz uma thread no Twitter falando as principais raízes quadradas que a gente deveria memorizar, que caem bastante, e essa é uma delas. Então, qualquer coisa, vai na descrição se você quiser. Lá eu dei dicas de como aprender isso e decorar também. Tudo isso dividido por 2. Então, agora a gente tem duas raízes possíveis, né? Raiz 1, ou x', dá 20 mais 14, dividido por 2. 20 mais 14 dá 34, dividido por 2 é 17. E x, duas linhas, é 20 menos 14, dividido por 2. 20 menos 14 é 6, dividido por 2 dá 3. Então agora a gente precisa avaliar essas duas raízes, o 3 e o 17. Mas, é como no problema anterior, 17 não pode ser o x, porque só ele em si, né, já daria mais que os 12 metros que a gente encontrou anteriormente, né? Ou mais do que o 8 metros total. Então, como tínhamos visto, o nosso x ele só pode assumir o valor de 3. Se a gente substituir aqui, vai ficar 12 menos 3, que dá 9, mais o 3 desse x aqui. Então, fica 3 mais 9, 12, que é justamente o valor da base de cima que a gente já conhecia. Então, essas são as duas resoluções de hoje. Espero que você tenha entendido, aprendido e gostado de todo esse processo. Se inscreva no canal se você gostou e quer ver mais vídeos como esse. Eu estou melhorando a cada semana. Deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Também pode entrar em contato comigo pelo Instagram e pelo Twitter. Divulgue para os amiguinhos que estão estudando matemática e física para o vestibular, porque vamos ter muito conteúdo aqui durante o ano inteiro. Um grande abraço e até mais.